Olá, meus queridos amigos, vamos retornar ao estudo da lição número 11, a partir de domingo, dia 6 de junho, falando sobre o Deus do relacionamento. A lição dessa semana fala sobre o santuário da nova aliança. E Deus tinha a intenção de criar um relacionamento perfeito com o seu povo. O povo que saiu do Egito tinha uma ideia errada sobre Deus. Para eles, Deus era alguém que castigava, um ser onipotente que castigava. Então, os egípcios, eles tinham esse tipo de culto aos seus deuses. Eles precisavam aplacar os deuses. Então, eles faziam sacrifícios e com isso eles tentavam aplacar os deuses. Os israelitas começaram a ter esse mesmo sentimento com respeito a Deus. E Deus, então, queria quebrar justamente essa situação de medo. Para isso, Deus, então, precisava de relacionamento com essas pessoas. E o relacionamento hoje é tudo. Relacionamento muda a nossa visão a respeito de uma pessoa. Havia um homem na França chamado Henri Massieu. Era um pregador de primeira qualidade. Ele falava sobre Jesus, sobre a justificação pela fé. E havia um grupo que não gostava de Massieu e estava tentando matá-lo, encabeçado por um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele procurava Massieu por todos os cantos. E um dia Massieu soube que esse homem estava na cidade. Ele foi até a cidade e viu o homem lá no restaurante, se aproximou, o homem conversou com ele, se apresentou como Henri. O nome dele era Henri Massieu. As pessoas o conheciam como Massieu. Mas ele se apresentou como Henri, fez amizade com o fazendeiro gostou dele, boa conversa, convidou ele para ir na fazenda, ele foi, fizeram amizade, relacionamento, almoçaram juntos. Até que um dia, Henri Massieu disse ao fazendeiro: eu sei onde está Massieu. Ele vai pregar hoje à noite numa comunidade, eu posso levar o senhor lá, eu sei onde é. O fazendeiro disse: não brinca, eu estou procurando esse homem há muito tempo, você me leva lá? Claro que leva. Depois o fazendeiro pegou uma arma, carregou de bala e ele foi junto com Henri Massieu para a dita reunião. Chegando lá, Massieu disse para o fazendeiro: fica aqui, meu amigo, que eu vou ali, volto já já. Ele deu a volta e entrou no palco lá do auditório e começou a falar e então falou de Jesus e o fazendeiro só esperando que Massieu se apresentasse. De repente, no final da pregação, aquele homem disse: muito obrigado, senhores, pela atenção. Eu sou Henri Massieu, um servo de Deus, um instrumento de Jesus Cristo. O fazendeiro ficou boquiaberto. Ele saiu lá da plataforma, se dirigiu até onde estava o fazendeiro e disse: prazer em conhecer agora o senhor como Massieu. Eu sou Massieu. O fazendeiro disse: não acredito. Você é Massieu? E eu estava tentando matar você? Depois de tudo que nós passamos junto da sua amizade, eu não posso matar você, porque agora eu conheço, eu sei quem é você. Puxa, eu estava errado tentando matar uma pessoa tão boa. E dessa forma, o relacionamento mudou a visão daquele fazendeiro. Ele se tornou cristão, um defensor do Evangelho. Nosso Deus também, assim, em sua natureza amigável, ele queria criar um relacionamento com o povo de Israel. Para isso, ele primeiramente, Deus se revelava com Adão e Eva face a face. Depois do pecado, Deus começou a se comunicar de uma outra forma com as pessoas, tá? A gente diz hoje que é uma forma virtual, né? Deus falava e as pessoas só ouviam, não viam a presença de Deus, tá? Hoje, por exemplo, os relacionamentos são muito virtuais. A gente encontra pessoas que ficam horas no celular, nas redes sociais, se comunicando. Tem pessoas que namoram pelas redes sociais, tá? Pessoas que passam por perrengues, por situações desagradáveis. Conhece uma pessoa pela rede social, marca encontro, chega lá, a pessoa é diferente do que a pessoa viu. Alguns são até atacados, violentados, uma coisa assim terrível, esse relacionamento virtual. Deus queria um relacionamento mais próximo com o seu povo. Por isso que Deus disse a Moisés que gostaria de estar junto do povo. No livro de Levítico 26, verso 11 e 12, diz assim o texto bíblico: também porei o meu tabernáculo entre vós, no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Antes eu andarei no meio de vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então essa é a intenção de Deus. Criaram assim o tabernáculo, o santuário, para que ele pudesse ficar junto do povo ter conhecimento de quem era Deus na verdade. Essa proximidade era saudável para a aliança entre Deus e o povo. O povo tinha um medo de Deus terrível. E Deus precisava desse relacionamento, mostrar o seu amor, sua amizade para com o povo. Com isso o povo poderia, assim, ficar perto de Deus, obter as bênçãos, ter um relacionamento, conhecimento de Deus e testemunhar um Deus maravilhoso, glorioso, especial para a vida das pessoas, tá? Pergunta número 1 da lição diz assim:
olhando a ordem de fazer o santuário, qual a razão divina para isso? Quando Deus deu a ordem, quero que me faça um santuário, qual foi a razão divina para fazer o santuário? No livro de Êxodo 25, verso 8, está escrito assim: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então a razão principal de Deus pedir o santuário era que Deus queria habitar no meio do seu povo. Quando nós lemos essa narrativa, o desejo divino de fazer o santuário e habitar no meio do seu povo, nós perguntamos, por que Deus fez isso? Por que Deus queria habitar no meio do povo? O texto nos mostra a ideia básica de relacionamento de Deus com o povo. As pessoas só conheceriam Deus se Deus estivesse no meio dele. É verdade isso. Nós só conhecemos uma pessoa se nós convivermos com a pessoa. Se nós almoçarmos, se nós passearmos com a pessoa, se conversarmos, se abrirmos o nosso coração, aí nós vamos conhecer a pessoa. Isso é relacionamento, isso é muito importante. Por isso que a serva do Senhor, ela escreveu o seguinte no livro de Educação, página 35. Acostumados como eles estavam no Egito, com as representações materiais da divindade e estas da mais degradante natureza, era difícil para o povo conceber a existência de um Deus ou o caráter do Deus invisível. O povo não conseguia entender como Deus era invisível. E diz Ellen White, condoendo-se de sua fraqueza, Deus lhe deu um símbolo de sua presença, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Educação, página 35. O povo estava acostumado a ver um Deus visual. Por isso que eles disseram para Arão, faze um bezerro de ouro para a gente. Essas divindades presentes, nós temos até hoje. As pessoas querem divindades que eles consigam te enxergar, que eles conseguem ver. Eu vejo que uma criança disse para sua mamãe, mamãe, a senhora vai embora? A mamãe disse, filha, já coloquei você no quarto, já orei com você, agora a mamãe vai embora. Disse, mamãe, eu estou com medo, mas Deus está com você, minha filha. Ela disse, mamãe, mas eu queria alguém de carne e osso, para que eu pudesse tocar. Aí a mãe deitou do lado da filhinha até que ela adormeceu. Há pessoas assim hoje, querem um Deus visual, um Deus que eles possam tocar. Então o Deus invisível para os israelitas era algo assim inatingível. Deus precisava estar no meio do seu povo. Pergunta 2, de acordo com Levítico 26, 11 e 12, é possível identificar o desejo divino de relacionamento com o seu povo? Deus queria se relacionar mesmo? Êxodo 26, Levítico 26, verso 11 e 12. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e não me aborrecerei com vocês, andarei no meio de vós, serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Êxodo 25, verso 8. Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então a intenção de Deus era conviver, era morar. E isso permite conhecimento, relacionamento, conhecer os hábitos de alguém que está conosco. Isso é importante para a gente convive com uma pessoa. Você não sabe se a pessoa gosta disso ou daquilo se você não conviver com a pessoa. Por isso Deus queria conviver com aquele povo, tá? Um dia um atleta famoso, ele participou de uma competição, correndo de Nova York até a cidade da Califórnia. É 3.800 quilômetros aproximadamente. É muito longe. Dá mais ou menos uns 5 dias correndo. Mas aquele atleta já era experimentado, já havia corrido maratona, e ele, no meio do caminho, foi diminuindo a sua marcha, e um repórter acompanhando ao lado num carro perguntou, atleta, o que está acontecendo? Ele disse, o que está acontecendo é que alguns grãozinhos de areia entraram dentro do meu tênis e está esfolando os meus pés. Eu não estou aguentando. Até que ele teve que parar num certo lugar e retirar o tênis, retirar os pequeninos grãos de areia. Aquilo estava atrapalhando a sua corrida. Na nossa vida espiritual com Deus, algumas coisas pequenas podem atrapalhar o nosso relacionamento com Ele. Muitas vezes nós achamos que certas coisas não são pecados, mas diante de Deus é pecado. 2 homens estavam pescando, um do lado da esquerda, do lado do barco, na esquerda, pescavam um atrás do outro, do lado direito, colocava ali a linha com o anzol e nada de pescar. Ele disse, está acontecendo. Eles vão virar o barco do outro lado, o seu lado tem mais peixe, viraram o barco, agora o do lado esquerdo ficou do lado direito e era um peixe atrás do outro. O do lado esquerdo disse, está acontecendo alguma coisa. O homem disse, quem sabe a isca no anzol está suja. O homem disse, que suja o quê? Está mais de meia hora essa isca aí dentro da água, como é que vai sujar? O que estava pescando bastante disse, levanta o anzol aí. Ele levantou o anzol e no meio ali da isca havia algumas coisinhas, um pedacinho de mato que tinha grudado junto da isca. O homem disse, está vendo? A isca está suja.
O que não estava pescando disse, que sujeira que nada, isso não é sujeira não. O homem disse, não é sujeira para você, mas para o peixe é. Tira essa sujeirinha dele. Ele tirou a sujeirinha, jogou a isca, não deu 1 minuto, já fisgou um peixe e já pegou ele, puxou ele para fora. Muitas vezes na nossa vida nós temos situações inadequadas, hábitos pecaminosos, nós temos pensamentos, nós temos, por exemplo, olhar malicioso, a gente inventa coisas, principalmente hoje, a gente mente muito. Você, lá onde você está? Eu estou na rua tal, você nem saiu do local, mas a pessoa não perturbar, você diz que está em tal lugar, é mentira. Então, inventar uma verdade é igual a mentira. Então, nós temos que tomar cuidado. Isso pode afastar Deus do relacionamento conosco hoje. Deus queria ter um relacionamento com o povo para santificar o povo dentro da aliança. Por isso, Deus diz, vamos fazer um santuário. Vamos estudar na semana como é que Deus fez o santuário da terra com o modelo do céu. Deus abençoe a cada um, que haja uma bênção nesse dia para você. Eu vou orar. Deus amado, obrigado pela bênção desse estudo. O Senhor quer conviver conosco. O Senhor quer nos conhecer e nós queremos conhecer o Senhor mais de perto. Esteja conosco, ajuda-nos a mudar a nossa vida, a limpar nossos hábitos e termos uma vida perfeita diante do Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus nesse dia. Obrigado.